Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Paulo Lepre. É uma grande alegria iniciar o nosso curso regular para analista técnico de tribunais e MPU aqui do curso ênfase. Você sabe que eu sou professor de Direito Constitucional, porque você, afinal de contas, está acessando a aula de Direito Constitucional, mas gostaria também de informar que, além de ministrar as aulas de Direito Constitucional, eu sou o coordenador do projeto de preparação para analista técnico de tribunais MPU aqui do curso ênfase. Então, para além dos conteúdos relacionados ao direito constitucional, você já sabe que tudo que precisar relacionado ao nosso curso, em termos de organização curricular, dúvidas que você tiver, sugestões, críticas, você pode dirigi-las diretamente a mim. Eu vou deixar na sequência os meus dados de redes sociais e por meio das redes sociais, bem como pelos canais oficiais do curso ênfase, você pode conversar comigo a qualquer tempo, a qualquer momento, para a gente trocar informações a respeito do nosso projeto de preparação. Ok? Vou me apresentar então rapidamente. Eu sou professor de Direito Constitucional e de Direito da Criança e do Adolescente há mais de 10 anos, inclusive em cursos preparatórios para concurso. Tenho uma formação acadêmica também, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Direito concluído recentemente na Universidade Federal de Santa Catarina. Passei um tempo também fora do país, estudando em Portugal, na Universidade de Coimbra. Agora estou concluindo um segundo doutoramento lá na Universidade de Coimbra. E escrevo obras para concurso desde o ano de 2008 e obras doutrinárias e acadêmicas pelas 4 principais editoras do país, a editora Saraiva, a editora RT, a editora Método e a editora Juspodium. Então, a minha trajetória acadêmica e como docente é mais ou menos essa, e posso te dizer que sou um apaixonado por essas trajetórias de preparação para concurso, já há muitos anos trabalhando com isso, entendo as agruras de todos vocês, compartilho com vocês os sentimentos de alegria, de tristeza, de motivação, porque vocês vão passar por toda essa trajetória. E até mesmo em relação a isso, a gente pode sempre bater um papo, trocar uma ideia, e enfim, para sempre termos as energias renovadas. As minhas redes sociais, como eu já adiantei, estão aqui na nossa tela. Você pode me encontrar no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Periscope e também pelo meu site. Em todas as redes sociais eu posto dicas diárias. Que dicas são essas? Dicas de conteúdo sobre direito constitucional, súmulas, informativos, atualizações legais, atualizações da Constituição Federal, motivacionais, enfim. Todos são canais que você pode acessar, que você pode incrementar a sua preparação para concurso. Além disso, eu gostaria já de deixar algumas indicações bibliográficas. Estão aqui 2 das obras que eu gostaria de recomendar para vocês. A primeira delas é o nosso livro de Direito Constitucional, que está na 5ª edição, atualizado com a Emenda Constitucional 93, de 2016. Essa obra, atualmente, é a obra mais vendida na preparação para análise técnica de tribunais. É um livro que engloba todos os editais de preparação para concurso de analista técnico de todas as frentes, né, dos TRTs, dos TRFs, dos TRS, inclusive dos tribunais estaduais. Tem uma linguagem simples, fácil, com trechos negritados, nem por isso é um livro raso, é um livro que se aprofunda na medida exata do que é cobrado para analista técnico de tribunais. Ao final dos capítulos, você sempre tem a legislação pertinente, questões comentadas, questões gabaritadas para treinar. É uma obra para complementar a preparação que você vai ter aqui no curso ênfase. Além disso, você tem o livro de noções de Direito Constitucional e Administrativo, escrito em coautoria com o professor Leandro Bortoleto, que também é professor do ênfase em Direito Administrativo, uma obra voltada para quem está se preparando para técnico judiciário e analista área administrativa, porque tem um conteúdo um pouco mais reduzido, conforme normalmente os editais dispõem. Além desses livros especialmente voltados à teoria de preparação para análise técnico, eu tenho outras obras para indicar também. Esse aqui é um revisaço de Direito Constitucional, escrito por mim, publicado pela editora Juspodium,
são mais de 3.000 questões comentadas de direito constitucional dos mais variados concursos. Então eu levei cerca de 3 anos para escrever esse livro. Pelo volume de questões, você pode imaginar que foi bastante trabalhoso, mas no final o resultado foi muito positivo, porque hoje a gente tem a radiografia das provas de direito constitucional. A gente sabe exatamente o que cai em cada um dos concursos. Se você quiser ficar muito craque, para além de analista técnico, você pode complementar os seus estudos com um revisaço. Temos ainda a obra Direito Constitucional em Provas Discursivas. É um livro que te prepara para os estudos de caso nas provas para tribunais, questões abertas, que às vezes você tem um bom conhecimento, tem uma boa bagagem já para provas objetivas, mas não conhece os meandros, os detalhes das provas subjetivas. Essa obra aqui vem ao encontro dos seus interesses. E por fim, temos o Simulacro de Direito Constitucional, que é uma obra com questões testes inéditas, questões objetivas inéditas, elaboradas pelos autores, por mim e pela professora Natália Masson. Então, essas obras contêm uma preparação bem robusta em termos de direito constitucional. Finalmente, temos 2 livros mais genéricos de preparação, baseados em conteúdos das bancas examinadoras, 2 das principais bancas examinadoras, o CESP e a Consuplan, que é a banca examinadora do concurso do TRF da 2ª região, o CESP do TRE Pernambuco e outros concursos atuais e futuros. Ok? Então essas são as indicações bibliográficas para você se preparar, além de todo o material que você vai ter aqui no ênfase. Você já sabe que o ênfase conta com um grande número de materiais, a preparação vai muito além das aulas. Esses materiais quais são? Você vai ter um resumo aula a aula feito por uma equipe de monitores do curso ênfase. Você vai ter um super edital para você acompanhar os tópicos que normalmente estão previstos nos conteúdos programáticos dos concursos. Você vai ter também um super edital esquematizado. Cada um desses tópicos é comentado pelos professores. E os professores falam sobre índice de incidência, o que estudar mais, o que dar enfoque, dicas de memorização, dicas de temas mais cobrados. Você também vai ter acesso a um resumo esquemático, com quadros, tabelas, fluxogramas para melhor visualização e memorização do conteúdo. Você também tem acesso a chat, por meio do sistema ênfase de ensino. Você tem acesso a cadernos de questões, enfim, uma série de ferramentas que vão potencializar a sua preparação para concurso. Porque nós não trabalhamos só com as aulas, com as videoaulas, nós trabalhamos de forma completa para te oferecer o melhor conteúdo, para te oferecer tudo aquilo que vai te preparar da melhor forma possível para o seu concurso de analista técnico de tribunais. Porque hoje em dia, os concursos para analista técnico de tribunais, eles estão difíceis, muito difíceis. Hoje em dia, o nível de cobrança aumentou muito, o número de inscritos também. Então, já não se fala mais em um concurso para analista técnico voltado exclusivamente ao estudo dos textos de lei e do texto da Constituição. É muito além disso, nós vamos ver nas primeiras aulas um denso conteúdo doutrinário de direito constitucional, que você precisa dominar, porque vem caindo nas provas com um número cada vez maior de questões englobando esses temas iniciais, esses temas teóricos. Então, os concursos estão muito difíceis. E o que é mais interessante também notar é que hoje em dia praticamente não existe diferença entre o nível de cobrança das disciplinas para analista e para técnico judiciário. Você tem praticamente o mesmo nível de cobrança. Você pega muitas provas para técnico judiciário que são até mais difíceis do que provas para analista. Então, há alguns poucos editais que ainda separam 1, 2, 3, 4 temas exclusivamente para analista. Mas quando a gente vai para as questões, a gente não consegue identificar o nível de dificuldade mais fácil para técnico, mais difícil para analista. Por isso, um curso robusto é um curso que trabalha os concursos para tribunais de acordo com a realidade, que é a realidade de questões difíceis, tanto para analista quanto para técnico judiciário. Beleza? Bom, o primeiro tema que nós vamos abordar é o tema do conceito de Constituição. A gente inicia a nossa disciplina conceituando a Constituição.
você pode entender a Constituição como a norma fundante de organização político-social. Norma fundante de organização política-social. Ou a norma suprema fundante de organização política-social. Esse é um conceito abrangente e que te serve, por exemplo, para uma prova de estudo de caso. Então, a partir deste conceito, você já tem a ideia de que a Constituição é a norma mais importante do ordenamento jurídico, é a norma mais importante do direito brasileiro, é a norma que acaba servindo como referência para todas as leis, para todos os atos administrativos que a gente tem no direito brasileiro. É a norma fundante, a norma suprema de organização político-social. Mas esse é um conceito abrangente. A doutrina procura estabelecer ou distinguir conceitos de Constituição de acordo com vários sentidos. E esses conceitos que dependem de vários sentidos são cobrados nas provas. Então você precisa conhecer o sentido sociológico, o sentido político, o sentido jurídico, o sentido cultural ou culturalista e o sentido aberto de Constituição. São os 5 sentidos de Constituição mais cobrados nas provas e os 5 sentidos que você encontra nas provas para analista técnico de tribunais e MPU. A gente fala sentidos de Constituição, mas você pode entender de outra forma. Você pode entender, por exemplo, como um conceito sociológico de Constituição, um conceito político de Constituição, um conceito jurídico de Constituição. Beleza? Você também pode entender essa classificação denominando a própria Constituição. Da seguinte forma: Constituição sociológica, Constituição política, Constituição jurídica, Constituição culturalista e Constituição aberta. Feitos esses esclarecimentos iniciais sobre o modo como cada um desses sentidos pode aparecer na sua prova, a gente passa então a trabalhar com cada um deles. O primeiro dos sentidos que a gente vai estudar é o sentido sociológico de Constituição do doutrinador alemão chamado de Ferdinand Lassalle. Para o Ferdinand Lassalle, a Constituição deve ser entendida como a soma dos fatores reais de poder. É a soma dos fatores reais de poder. O que é que significa isso? Se nós pegarmos a expressão sentido sociológico, ela nos remete a quê? Ela nos remete a uma concepção sociológica de estudo. De estudo do quê? De estudo das relações pessoais e das relações sociais. Sociologicamente, a gente pode estudar a questão de onde vem o poder. E a ideia é que se extraia o poder das pessoas, das relações sociais. Então, a Constituição sociológica é aquela Constituição que traduz os poderes sociais, que representa a soma dos fatores de poder de uma determinada sociedade. É aquela Constituição que espelha e está legitimada pelos poderes efetivamente desempenhados em uma sociedade. Por exemplo, a gente pode chamar de sociológica uma Constituição que corresponde aos anseios da sociedade em relação à saúde, educação, cultura, organização política. É uma Constituição sociológica aquela que corresponde, repito, aos fatores de poder de uma determinada sociedade. Se a Constituição ela estiver muito distante da realidade,
muito distante das relações sociais, não corresponder aos poderes que de fato regem uma sociedade, então ela não pode ser considerada uma constituição sociológica. E então o Lassalle diz, a constituição que não corresponde aos fatores reais de poder efetivamente desempenhados em uma determinada sociedade, é uma constituição que se verte, que se transforma em uma mera folha de papel. Então, o outro lado da moeda, a antítese da Constituição como soma dos fatores reais de poder, é a Constituição folha de papel. É a Constituição mera folha de papel. Ou seja, que traz um texto que nada tem a ver com os poderes desempenhados em uma determinada sociedade, ou com a soma dos poderes desempenhados em uma determinada sociedade. Então, ideia, conceito sociológico, sentido sociológico de Constituição é aquele que corresponde à soma dos fatores reais de poder. Por sua vez, nós temos o sentido político do doutrinador, também alemão, Carl Schmitt. Carl Schmitt diz o quê? Que em sentido político, a Constituição é uma decisão política fundamental. Em sentido político, a Constituição é uma decisão política fundamental. O que é que significa isso? Diferentemente do Lassalle, para quem a Constituição tem que corresponder aos poderes sociais, para o Carl Schmitt, a Constituição não precisa corresponder à soma dos fatores reais de poder. A Constituição ela é uma decisão política. Ela surge a partir de uma determinação política, independentemente de corresponder aos fatores reais de poder. Ela se impõe à sociedade a partir de uma decisão de quem exerce poder político. Essa é a ideia do Carl Schmitt. E essa ideia de Constituição como uma decisão política fundamental ainda nos permite realizar uma diferenciação entre o que se entende por Constituição e o que se entende por meras leis constitucionais. Então, repito, essa definição, esse sentido político, nos permite fazer uma diferenciação entre o que é Constituição e o que são meras leis constitucionais. O que é Constituição e o que são meras leis constitucionais. O Carl Schmitt diz o seguinte, olha, se a gente entende a Constituição como uma decisão política fundamental, se a gente entende a Constituição como uma decisão política fundamental, nós não podemos afirmar que tudo o que consta de um texto constitucional é efetivamente Constituição. Como assim, Paulo? Por exemplo, a nossa Constituição ela é uma Constituição analítica. Nós vamos ver isso ainda. É uma Constituição que traz o detalhamento de uma série de temas. Ela trata de temas muito importantes, mas ela trata de temas também pouco importantes. Temas muito importantes: separação de poderes, organização político-administrativa do Estado, forma de Estado. Temas pouco importantes para estarem na Constituição: regime jurídico dos servidores, sistema tributário, toda a parte de assistência social, saúde, educação, depois a parte de previdência, enfim. Vários temas que estão no texto da Constituição, mas que não são essencialmente constitucionais. Aí o que o Carl Schmitt diz? Carl Schmitt diz assim, olha,
Constituição é uma decisão política fundamental. O conteúdo dela deve, por sua vez, ser um conteúdo relacionado ao que é uma decisão política fundamental. E uma decisão política fundamental no Estado é aquela que envolve a forma desse Estado, é aquela que envolve a forma de governo, o regime de governo, o sistema de governo, a organização político-administrativa, de forma que, em um texto constitucional, eu consigo identificar aquilo que politicamente é uma Constituição. E aquilo que eu consigo identificar como politicamente uma Constituição será a Constituição do Estado, será um trecho ou serão partes identificáveis como partes de uma Constituição. Aquilo que for menos importante, aquilo que não precisaria estar na Constituição, aquilo que não tem conteúdo de Constituição, que não tem conteúdo político fundamental, deve ser denominado como mera lei constitucional. Percebam que isso tudo é em teoria. É em teoria. O Carl Schmitt, então, em resumo, diz o seguinte: olha, a Constituição nada mais é do que uma decisão política fundamental. E mesmo dentro de um texto chamado de Constituição, eu ainda preciso identificar aquilo que é efetivamente Constituição, que é efetivamente norma constitucional. Porque só o que é efetivamente Constituição pode ser chamado de Constituição. Só o que efetivamente tem a ver com uma decisão política fundamental, repito, pode ser chamado de Constituição. Aquilo que não tiver nada a ver, aquilo que for tema de menor importância, eu vou chamar de mera lei constitucional. Esse sentido político de Constituição, essa ideia política de Constituição, vai nos ajudar um pouco mais para frente a entender a diferença entre normas materialmente constitucionais e normas apenas formalmente constitucionais. Nós vamos ver que na nossa Constituição, a Constituição de 88, todas as normas ali presentes são consideradas normas constitucionais, formalmente constitucionais, pelo simples fato de integrarem a Constituição, já são normas constitucionais. Mas eu consigo identificar dentro da Constituição aquelas normas que efetivamente mereciam estar ali, que são normas de conteúdo constitucional. Essa classificação entre normas materialmente constitucionais e formalmente constitucionais remete ao sentido político de Constituição enunciado por Carl Schmitt. As normas materialmente constitucionais, que nós vamos ver mais para frente, nada mais são do que as normas que compõem o que o Carl Schmitt chama de Constituição, por estarem relacionadas à decisão política fundamental. Enquanto as normas formalmente constitucionais são aquelas que integram a Constituição, mas que não têm conteúdo constitucional, que não estão relacionadas com a decisão política fundamental, e que, por isso, para Carl Schmitt, são chamadas de meras leis constitucionais. Beleza? Pronto, então você já aprendeu dois dos principais sentidos de Constituição, o sentido sociológico e o sentido político. Falta agora você aprender o sentido jurídico de Constituição, que é o sentido apontado pelo jurista austríaco Hans Kelsen. O Hans Kelsen, ou Hans Kelsen, como alguns preferem, que de acordo com alguns doutrinadores, a pronúncia mais correta no alemão seria Kelsen e não Kelsen. Enfim, só para você se exibir no almoço de domingo, com a sua família que deve ter 1 ou 2 advogados ou bacharéis em direito. Hans Kelsen. O Hans Kelsen é um dos doutrinadores que mais influenciou a teoria do direito no Brasil. Não só no Brasil, mundo afora, ele é um doutrinador de muito peso. O Hans Kelsen tem como grande destaque no seu pensamento a teoria pura do direito. O que é isso? A teoria pura do direito é aquela que busca compreender o direito e interpretar o direito
sem a utilização de valores, sem a valoração das normas. Para o Hans Kelsen, o direito deve ser compreendido quase que como uma operação matemática, de adequação formal, ou, como ele mesmo diz, como uma operação de subsunção. O que é isso? Como é que a gente deve entender e interpretar o direito? O direito existe para regulamentar as relações sociais. As relações sociais são constituídas por fatos jurídicos. Coisas que acontecem no mundo, relações entre pessoas. O direito vem para regulamentar essas relações. Para o Hans Kelsen e a teoria pura do direito, a melhor forma da gente entender e estudar essas relações e o modo como o direito se aplica a essas relações é fazendo uma simples operação de subsunção, de adequação de uma norma a um fato concreto, de aplicação de uma norma a um fato, independentemente de qualquer tipo de valoração sobre as razões, os móveis, os motivos que levaram à prática desse fato. Então, para Kelsen, direito é fato e norma. Subsunção é a interpretação dos fatos sociais que leva à adequação de uma norma jurídica, de modo que o fato sempre vai ter uma norma que vai regulamentá-lo, ou que vai disciplinar efeitos para ele. Efeitos que são chamados de efeitos jurídicos. Essa teoria pura do direito, ela simplifica muito o modo como a gente compreende o direito. E ela permite mais agilidade na realização do direito. E tem mais. Ela não questiona as motivações de cada uma das previsões normativas. Essa teoria pura do direito, ela recebe hoje uma série de críticas, notadamente por ela desprezar a valoração dos fatos, a valoração na interpretação do direito. No Brasil, nós temos uma teoria que se contrapõe à teoria do Hans Kelsen, que é a teoria do professor Miguel Reale. Enquanto para o Hans Kelsen o direito é fato e norma, para o professor Miguel Reale o direito é fato, norma e valor. Sempre que eu for normativizar um fato, eu preciso também valorar este fato, interpretar este fato à luz da realidade social. É um passo além, é um passo adiante na teoria do Kelsen. Tudo bem, Kelsen, é interessante a sua teoria que diz que o direito tem que ser interpretado a partir das normas que se adequam ao fato social. Mas não custa nada e é razoável que nessa operação de subsunção a gente também faça uma valoração desse fato. Tente compreender outros elementos que circundam a prática de um fato. Que a gente valore os benefícios, os prejuízos, que a gente valore as intenções relacionadas a um determinado fato jurídico, a um determinado ato jurídico. Só que para explicar a relação que a Constituição estabelece com as demais normas de um ordenamento jurídico, a teoria pura do direito do Kelsen é imbatível. É imbatível para explicar como que o nosso direito se desenha, como é a estrutura do nosso ordenamento jurídico. Se a gente tivesse que sintetizar um sentido para a Constituição a partir da teoria do Hans Kelsen, a gente diria que o Hans Kelsen atribui um sentido jurídico para a Constituição. E esse sentido jurídico de Constituição, atribuído por Hans Kelsen a partir da teoria pura do direito, se chama norma
hipotética fundamental. A tradução do sentido jurídico de Constituição dado por Hans Kelsen é: a Constituição é a norma hipotética fundamental. Paulo, ainda não está claro para mim. Nem para mim. E como essa explicação demanda alguns minutinhos e nós já chegamos ao fim dessa aula, eu te convido para me chamar para a próxima aula para eu poder te explicar melhor por que que o Kelsen sintetiza o sentido jurídico de Constituição na expressão norma hipotética fundamental. Até já.